Olá, boa noite. Boa noite. Papa expressa preocupação com migrantes que fogem das guerras. Francisco fala de sua dor pelas mortes nos Estados Unidos e na Espanha. Ministério da Saúde realiza audiência pública para discutir cartilha sobre prevenção ao aborto. Autoridades confirmam 3 mortes após incêndio em Santa Casa de Belo Horizonte. Dados econômicos divulgados pelo DIEESE. Custo da cesta básica na capital paulista supera o valor do salário mínimo. Lei que institui a língua brasileira de sinais completa 20 anos. Reportagem mostra a iniciativa da Igreja Católica no acompanhamento a pessoas homossexuais. E no especial, vamos conhecer a capelinha que inspirou o surgimento da comunidade Canção Nova. O Canção Nova Notícias está começando. Começamos esta edição com uma realidade que preocupa autoridades do mundo todo. Os migrantes que fogem das guerras ou em busca de melhores condições de vida. Hoje, o Papa Francisco falou de sua dor pelas vidas perdidas nos Estados Unidos e na Espanha. Através de um post no Twitter, o Papa Francisco expressou sua dor pelas 2 recentes tragédias envolvendo migrantes em Melilla, território espanhol, na África, e na cidade americana de San Antonio, no Texas. Nos Estados Unidos, os corpos de 51 migrantes foram encontrados dentro de um caminhão na fronteira americana com o México. O Corpo de Bombeiros texano aponta o fato como um dos incidentes mais mortais de contrabando de pessoas na região. O prefeito de Santo Antônio, Ron Neidbert, lembrou que a situação dos migrantes em busca de refúgio é hoje uma crise humanitária e classificou o que viu na noite desta segunda como uma tragédia humana e que é preciso encontrar os responsáveis por essa desumanidade e puni-los de acordo com a lei. O caminhão foi encontrado próximo aos trilhos ferroviários de uma área remota na periferia da cidade. Outras 16 pessoas que estavam no baú do caminhão foram levadas para hospitais com sintomas de insolação e exaustão, incluindo 4 crianças. No enclave espanhol de Melilla, cerca de 2.000 imigrantes tentaram atravessar a fronteira entre Marrocos e o enclave, provocando 2 horas de confrontos violentos com as forças de segurança. Pelo menos 18 migrantes morreram. Algumas ONGs afirmaram que esse número chega a 27 pessoas. Violento e organizado por parte de máfias que traficam. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, culpou a máfia do tráfico de pessoas pela tragédia. Em entrevista coletiva, Sánchez afirmou que o confronto foi um ataque à integridade territorial da Espanha. Um porta-voz do governo espanhol ressaltou que 57 imigrantes e 49 policiais ficaram feridos. Antes da cúpula da OTAN em Madrid, Pedro Sánchez se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e concordaram em aumentar a cooperação nas áreas de defesa e imigração para evitar situações como essas. Já os bispos espanhóis lamentaram as vidas perdidas e desejaram boa recuperação aos feridos, fazendo eco ao clamor do Papa Francisco. O pontífice pediu que todos rezem juntos por estes irmãos mortos enquanto seguiam a esperança de uma vida melhor e pediu também por toda a humanidade, para que o Senhor abra os corações e que tragédias como esta nunca mais aconteçam. As temperaturas caíram e o brasileiro só quer saber de uma coisa: comer algo quente para se aquecer. E não faltam estabelecimentos que se ajustam a esta estação para impulsionar as vendas. No frio, a temperatura do corpo diminui e, para se aquecer, ele gasta mais energia. Nesta época, é comum um aumento do apetite. Consequentemente, com esse aumento do gasto energético, a gente acaba aumentando também um pouquinho a fome. Mas tem um porém, né? Não é algo assim tão significativo ao ponto da gente precisar assim comer um fundi ou um chocolate quente, né? Mas tem gente que não abre mão do cardápio típico de inverno. Eu busco lanche e aproveito, tomo um chocolate quente, um cappuccino igual estou fazendo agora e levo os caldos que são fantásticos. Rosângela não é a única a procurar por um prato quentinho e reconfortante para se aquecer nesse frio. Aqui nessa padaria, os últimos dias foram de movimento intenso.
A procura por caldos aumentou em mais de 150%. Hoje eu peguei de mandioca e de feijão, que são os meus preferidos. E para não ficar de fora, o jeito é usar a criatividade. Esse restaurante voltado para comidas de verão criou uma temporada de inverno para não perder os clientes durante o frio. Sempre fica muito feliz em começar essa temporada de caldos. Vamos falar, os clientes já aparecem assim, antes de começar eles já estão ansiosos, perguntando, e é sempre um sucesso. A gente segue falando sobre alimentos, mas não podemos ignorar os reflexos causados pela pandemia e também pela guerra que acontece na Europa e atinge diretamente a economia mundial, com aumentos de preços e da inflação que afetam a população do mundo todo. Por isso, nós vamos a São Paulo saber mais com Rodrigo Luiz sobre o valor dos alimentos básicos. Boa noite, Rodrigo. Reinaldo César, boa noite a você e a todos. O custo da cesta básica na capital paulista já supera o valor do salário mínimo. É o que revela um levantamento feito pelo Procon em 40 estabelecimentos da cidade. Diante desse cenário, o consumidor tem que pesquisar e ficar de olho na variação de preços de um supermercado para o outro. Eriene vasculha preços quando vai ao mercado. O motivo é que com o salário de aposentada mal consegue comprar o básico. Seu salário é de R$ 1.030. É mais baixo que os R$ 1.212 do salário mínimo. E ainda tem que dividir o benefício com o enteado. Para suprir as necessidades, recebe ajuda de uma paróquia e doações de anônimos. Venho no mercado só fazer o necessário, é comprar uma bandeja de ovo, comprar 1 quilo de sardinha, que peixe a gente também não está podendo comprar, um tomate, uma cebola. Os principais itens inclusos na cesta básica são o arroz, feijão, carne, leite, açúcar, farinha e óleo. O preço médio da cesta básica no Brasil é de R$ 663, o que consome mais da metade de um salário mínimo, segundo o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que faz esse levantamento em 17 capitais desde 1998. Num levantamento recente do Procon de São Paulo, em parceria com o DIEESE, com recorte somente sobre a cesta básica paulistana, constatou-se que o custo da cesta básica supera o valor do salário mínimo. Para chegar a esse cálculo, os pesquisadores analisaram 39 produtos que compõem a cesta básica em 40 estabelecimentos comerciais da cidade de São Paulo. Do total pesquisado, 27 itens apresentaram alta, os demais se mantiveram estáveis ou diminuíram. São Paulo continua tendo a cesta básica mais cara do país. Mas demonstra, em modo geral, que o consumidor, com o mesmo salário, consegue comprar cada vez menos produtos. Nesse cenário de crise, o consumidor tem que se preparar, tendo disciplina ao fazer o orçamento, nas compras, escolher produtos mais baratos, de forma que as despesas caibam no orçamento e ainda consiga fazer uma economia para momentos difíceis, né? Para emergência. Um gelinho que eu vendo, eu já venho no mercado, já compro 2 ovos, 3 ovos para repartir para eles. Compro muito fubá também para fazer um cuscuz, porque come com manteiga, come com banana. A esperança é perder jamais. Mudando agora de assunto, a lei que reconhece a língua brasileira de sinais como idioma completa há 20 anos. Uma história de conquistas, como a exigência da educação bilíngue de Libras e língua portuguesa e da regulamentação da profissão de tradutor e intérprete, além de transformar muitas vidas. A língua brasileira de sinais, ela, na minha vida, ela é tudo. É o resumo de quem eu sou. Esse é o depoimento da educadora Janaína, que conheceu a língua brasileira de sinais por meio de seu primo Emerson, que ficou surdo como sequela da meningite. E ele me ensinou absolutamente tudo que eu sei. A linguística, a cultura surda, como me portar com o surdo, suas origens, seus costumes, suas necessidades.
Foi aí que Janaína decidiu se especializar para se dedicar ao ensino do idioma. Ela participa da Pastoral do Surdo e leciona voluntariamente a Libras no Santuário Nossa Senhora de Fátima de Santo Amaro. E lá nós fazemos o curso de Libras, onde a gente qualifica tanto o surdo quanto a pessoa ouvinte, o público-alvo voltado à educação, o público-alvo voltado à saúde. Enfim, aqueles que têm interesse, que gostam, que têm às vezes uma simples curiosidade. Lá, Janaína também conheceu seu marido Guilherme, que é surdo. Há 1 ano e 5 meses, eles tiveram a pequena Maria Luísa. A cidade que não para é marcada diariamente por diversos barulhos que acontecem ao nosso redor. E muitos deles nos auxiliam para a comunicação. Mas para 5% da população brasileira com deficiência auditiva, a Libras é fundamental, além de ser uma importante ferramenta de inclusão social. Aqui na escola mesmo, por exemplo, nós temos aquela pessoa que vem porque ela quer ser um intérprete de Libras, ela quer se profissionalizar com isso. Nós temos muitos parentes, né, de pessoas que são pais ou parentes, né, ou próximos de pessoas surdas, e muitos profissionais de RH, pedagogia e psicologia. De acordo com o IBGE, mais de 10 milhões de pessoas no Brasil possuem deficiência auditiva, sendo que mais de 2 milhões são totalmente surdas. A lei ela já existe, então quer dizer que os governantes, os envolvidos entenderam a importância daquilo. Agora é trazer isso para a sociedade mesmo, mas uma questão de conscientizar mesmo. Falar, olha, é uma língua, é uma cultura, dá para aprender como qualquer outra, só que a gente tem que deixar de lado esses preconceitos, esse senso comum que está lá atrás e vem com a gente ao longo da história. Estamos de volta. E o novo presidente da Petrobras tomou posse do cargo hoje, sem a tradicional cerimônia. Vamos a Brasília com Ronaldo da Silva, que tem mais informações sobre o assunto. Boa noite, Ronaldo, é com você. Olá, Yara, muito boa noite para você, boa noite a tanta gente que nos acompanha. E olha, Caio Paes de Andrade já assumiu a principal cadeira da empresa. A expectativa do Planalto é que Andrade ajude a estabilizar o preço dos combustíveis no país e a ajustar a política junto ao mercado internacional. O ato de posse foi realizado hoje na sede da companhia, localizada no Rio de Janeiro, em uma agenda interna. Caio Paes de Andrade assume, além da presidência, o Conselho de Administração da estatal. De acordo com a Petrobras, o mandato de conselheiro segue até o dia 13 de abril de 2023, quando deve acontecer uma nova Assembleia Geral dos Acionistas. Ele é o 5º titular da companhia no governo de Jair Bolsonaro e tem como missão mudar a política de preços dos combustíveis para tentar estabilizar o aumento do valor do produto, que vem impactando diretamente o bolso do consumidor. O Ministério da Saúde realizou hoje uma audiência pública para debater sobre o conteúdo de uma cartilha publicada este mês que diz respeito à prevenção, avaliação e orientação a profissionais de saúde em casos de interrupção da gravidez. O texto defende o argumento de que todo aborto é um crime e as situações previstas em lei que permitem a adoção do procedimento do Brasil são excludentes de licitude, em que a punição não é aplicada. O secretário de Atenção Primária à Saúde do governo federal, Rafael Câmara Parente, afirmou durante a audiência que matar bebês de 7, 8 e 9 meses dentro da barriga não é normal. Disse ainda que não é obrigado que a mulher que solicita o aborto nesses casos faça um boletim de ocorrência para ser atendida e que o Ministério espera que a vítima denuncie o agressor para que a polícia possa investigar e tomar as providências cabíveis. Para a audiência, foram convidados profissionais da saúde, instituições divergentes à cartilha, além de ter sido disponibilizado um e-mail para que toda a sociedade pudesse participar. O objetivo foi debater e ouvir a sociedade civil e interessados no tema para promover o aprimoramento do manual, que está em sua 3ª edição. Desde a publicação, a cartilha vem sendo alvo de críticas de movimentos ativistas que apoiam o aborto no Brasil, pedindo a revogação do manual pela internet. No país, o aborto não é punido em 3 hipóteses: em caso de risco à vida da mulher,
quando a gravidez é resultante de violência sexual e se o feto for diagnosticado com anencefalia. A Igreja Católica reafirma o seu posicionamento em favor da vida em qualquer situação, da concepção até a sua morte natural. A CNBB publicou uma carta em que reitera o seu posicionamento. E o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos promoveu hoje o Seminário Internacional de Políticas Públicas Familiares. Com a participação de especialistas e representantes do governo, o evento tratou de temas relacionados à família, propondo o desenvolvimento humano, econômico e social. A ex-ministra da Mulher deu início ao seminário ao destacar a importância de iniciativas para o fortalecimento familiar. Damares Alves acredita que priorizar a educação de crianças e cuidar dos vínculos nos lares é um caminho seguro para resolver diversas problemáticas sociais, como uso e tráfico de drogas e violência sexual. Durante a abertura do evento, a deputada federal Lisiane Bayer defendeu que tratar de políticas públicas voltadas à família se torna ainda mais eficaz do que atender a grupos específicos. De acordo com a parlamentar, proteger o idoso, a criança e a mulher, por exemplo, dentro do seio familiar, independente do formato, faz com que a ação do governo seja mais profunda. A secretária nacional da Família, Ângela Gandra, destacou o trabalho Provida no combate ao aborto e falou da missão de diminuir os números de evasão escolar, consequências do alcoolismo, violência contra a mulher e dependência tecnológica, especialmente em crianças. Além destes temas, o evento também abordou o incentivo do convívio e diálogo na família, principalmente entre pais e filhos, a luta contra a depressão e o cuidado da saúde mental de mães durante e depois da gestação. De Brasília, Aline Menezes para o Canção Nova Notícias. Bombeiros de Minas Gerais combateram um incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte na noite desta segunda-feira. 3 pessoas morreram. O incêndio começou por volta das 8 horas da noite em um quarto da ala B do 10º andar da Santa Casa de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas que estavam no local afirmaram que a explosão em um determinado equipamento iniciou o incêndio no quarto. Por segurança, todos os pacientes foram retirados do hospital. Os corpos foram encaminhados para o IML e as causas da morte estão sendo investigadas. 25 funcionários estão internados devido à intoxicação por inalação de fumaça. Nenhum dano estrutural foi identificado no local, por isso, desde ontem à noite, todos os andares já foram liberados para a volta dos pacientes. Só a ala atingida pelo incêndio continua isolada. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira da inauguração das obras de restauração da Igreja de Bom Jesus dos Martírios em Maceió. Nós voltamos a Brasília, com Ronaldo da Silva, para saber mais sobre esse evento. Ronaldo. Pois é, e além da inauguração da Igreja de Bom Jesus dos Martírios, o presidente Jair Bolsonaro também entregou a restauração de mais 2 igrejas. Na oportunidade, o presidente participou da cerimônia de entrega de moradias populares de um conjunto habitacional na capital alagoana. A Igreja de Bom Jesus dos Martírios foi erguida há mais de 150 anos e estava fechada desde 2020. A restauração, entregue hoje pelo governo federal, custou quase 5 milhões de reais. Foram realizados os restauros dos azulejos portugueses do século XIX, das esquadrias, vitrais e pisos. São cerca de 40 mil peças distribuídas pela fachada da igreja. Também foram entregues as obras das igrejas do Amparo, em Marechal Deodoro, e o Largo do São Gonçalo, em Penedo. Restaurada e mobiliada, a Igreja do Amparo passa a abrigar a primeira biblioteca pública do município. Em cerimônia, foram entregues ainda mais de 1.100 casas no residencial Parque da Lagoa, Alameda do Farol e Alameda Jatiuca. A Câmara dos Deputados está promovendo de hoje até quinta-feira o seminário O Movimento da Independência, ontem e hoje, 200 anos de independência do Brasil. O evento faz parte das ações de comemoração da data, iniciada em 2017. A repórter Camila Castro acompanhou o evento e tem as informações. Boa noite, Camila.
Olá, muito boa noite a todos. Exatamente, Ronaldo, desde 2017 o Parlamento Brasileiro está envolvido aí nas comemorações do bicentenário. E ao meu lado está o deputado federal Henrico Mizassi. Deputado, o senhor que está à frente aí, né, dessa comissão importante, desses eventos que estão acontecendo aí para comemorar os 200 anos da independência do Brasil. Eu queria que o senhor falasse, então, desse seminário importante que acabou de começar aqui. Boa noite, em primeiro lugar, a todos. É um seminário que nós estamos organizando aqui na Câmara dos Deputados. Hoje é o primeiro dia dele, nós estamos tendo aqui a abertura solene. Logo após vamos ter um recital do pianista Álvaro Siviero em homenagem ao bicentenário da independência. E nos próximos 2 dias, aqui na Câmara dos Deputados, no auditório Nereu Ramos, nós teremos algumas mesas redondas com alguns dos maiores especialistas na história do Brasil, debatendo sobre personagens e fatos importantes no processo de independência brasileiro. É uma forma de comemorar o bicentenário da independência, né? O fato de nós termos nos tornado um país independente lá em 7 de setembro de 1822, a Câmara dos Deputados tem buscado fazer essas comemorações. Além disso, nós estamos inaugurando aqui no corredor que leva para o Salão Verde uma exposição justamente sobre Dom Pedro I, sobre o movimento da independência, e amanhã teremos o lançamento de um livro e a obliteração de um selo comemorativo em parceria com os Correios. Esse é o papel que a comissão enxerga que é essencial para ela ter, né? De rememorar fatos e personagens importantes, porque a nossa história é aquilo que nos fez ser quem somos, é aquilo que os motivos pelos quais nós somos uma nação, e isso é importante de ser sempre relembrado. Você falou aí de livros, né? Eu vi agora há pouco alguns livros ali dentro, realmente muito interessantes, que contam histórias importantes, fatos que marcaram a história do Brasil. Temos grandes autores aqui, tudo isso realmente, como o senhor falou, né, para deixar a memória do país viva. Exatamente. E esses livros podem ser acessados pelas pessoas na livraria da Câmara, né, podem ser baixados ou comprados também, adquiridos. Quem vier à Câmara dos Deputados está mais do que convidado, quem estiver em Brasília também, para participar nos próximos 2 dias e para ter acesso a todo esse material. Muito obrigada pela sua participação. O senhor retorna agora, né, lá para a mesa. Um ótimo evento. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Ronaldo, eu volto com você. A nossa participação de hoje fica por aqui e você agora vai acompanhar a previsão do tempo. E atenção, quem mora na região sul, se prepare, pois amanhã já vai sentir as temperaturas mais baixas. Yara, é com você e boa noite a todos. Obrigada, Ronaldo. Isso mesmo. O destaque na região é para a queda das temperaturas, que deixará as manhãs com 9 graus em Porto Alegre, 12 graus em Florianópolis e 13 graus em Curitiba. A chuva deve cair de forma isolada no litoral norte de Santa Catarina e leste do Paraná, sem alertas para riscos de transtornos. No interior do país, sol, tempo firme e seco, com permanência da baixa umidade do ar, principalmente no Mato Grosso e em Goiás, onde registra menos de 20%. Com isso, aumenta o alerta para queimadas no centro-oeste, sobretudo nestas áreas que apresentam um tempo mais seco. Aqui no sudeste, a umidade do ar melhora na região litorânea de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde a passagem de uma frente fria provoca chuva concentrada. Nas demais áreas, tempo firme e ensolarado, com manhãs mais frescas, atingindo os 11 graus em Belo Horizonte e 13 graus em Vitória. E no extremo norte do Brasil, registro de chuva do Amazonas ao Pará. E no Nordeste segue mais forte na costa leste da região, atingindo os 32 milímetros de acumulados de chuva entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Estamos de volta com Canção Nova Notícias para falar um pouquinho da coragem, que é a capacidade de agir apesar do medo, Yara. É desta forma que a igreja incentiva e vivencia a castidade a partir de um apostolado voltado para pessoas homossexuais. E, Reinaldo, em tempos desafiadores, uma resposta católica que corresponde ao amor de Deus com o exercício da santidade. Respeito, compaixão e delicadeza. É assim que o Catecismo da Igreja Católica orienta a acolhida das pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. Mais do que isso, estes são chamados a fazer a vontade de Deus em suas vidas, mesmo em meio às dificuldades que podem ser encontradas devido a esta condição. Antes de falarmos na homossexualidade, na heterossexualidade, na ideologia de gênero, nós temos que resgatar o conceito de pessoa humana, feita à imagem e semelhança do seu Criador,
para que ela possa descobrir a riqueza da sua vida como um dom visível daquele Deus que lhe ama. Vem e segue-me. Este é o convite de Jesus a todos, sobretudo as pessoas homossexuais, que pela oração e graça da vida sacramental podem e devem se aproximar da perfeição cristã. Eu e tu sabemos, e todos nós sabemos, que o caminho que conduz para a salvação é um caminho exigente. Então, muito antes de pensar se a pessoa homossexual tem ou não tem esta ou esta diferenciação, ela deve sentir que Cristo a está chamando. E é com esta mentalidade que surgiu na igreja em 1980 o apostolado Courage, palavra inglesa que quer dizer coragem. O projeto existe em 14 países, incluindo o Brasil, onde há células em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba. Em todos estes lugares, um único propósito, o de que todos são chamados a vivenciar a santidade e a castidade. Se a igreja, como um todo, não afirmar essa resposta segura que já existe, esses movimentos vão conseguir confundir muito mais as mentes. Então a importância é muito grande. O Courage é o único apostolado realmente canônico aprovado com esse intuito de prestar cuidado pastoral e apoio espiritual para pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. Para cumprir seu objetivo, o Courage propõe 5 metas para os seus membros: viver uma vida casta, crescer na oração e dedicação, apoiar-se uns aos outros, fraternidade baseada em amizades castas e vivência de bons exemplos. Identidade em total comunhão com a Santa Igreja Católica. E nessas reuniões as pessoas têm um momento de oração, um momento de formação e um momento de partilha, em que elas exatamente falam aquilo que eu disse no companheirismo, poder falar abertamente sobre essas coisas, né? Então essa pessoa vai ser incentivada diretamente pelo capelão, pelos outros membros, a ter uma vida participante, né? Uma vida ativa dentro da igreja. O Courage é, para mim, a pérola escondida do Evangelho. É um trabalho fantástico. É o grão de mostarda que está crescendo. É a luz que não se pode esconder. Que bacana essa iniciativa da Igreja Católica, né? A proposta da Canção Nova é chegar até as pessoas, até você, levando a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio deste canal, todos os dias, você tem a oportunidade de vivenciar a espiritualidade cristã que te alimenta, faz bem, faz a diferença na vida de tanta gente. São missas, pregações, adoração ao Santíssimo, programas de conteúdo que edificam e ajudam na sua formação e na de sua família. Tudo isso faz com que você siga na caminhada conosco nessa estrada de esperança e fé. Vejam só, nós estamos com 77% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas, neste mês de junho, que tem apenas 2 dias úteis para terminar, amanhã e quinta-feira. Nós contamos com você para chegar aos 100%. Acesse clube.cançãonova.com e torne-se um sócio evangelizador. Aliás, toda pessoa pode contribuir com a Canção Nova, mesmo você que não é sócio, pode ajudar a manter essa programação especial que entra em sua casa diariamente. E hoje foi lançado o Desafio Pix. Desafie alguém a ajudar com R$5 ou mais e vamos juntos alcançar os 100%. Anote aí, pix.doação@cançãonova.com. A Canção Nova é a casa de Maria. Foi Nossa Senhora quem tudo fez e tudo faz neste lugar, como ensina o fundador Monsenhor Jonas Abib. Foi inspirado em Maria que um local especial guarda os principais documentos que fundaram a comunidade. Hoje nós vamos conhecer a capelinha e entender por que é preciso dizer sim todos os dias ao chamado feito por Monsenhor Jonas Abib. Para quem entra pela garagem, se depara com a capelinha. O acesso é por dentro da casa. Neste local, construído tempos depois das primeiras obras, a comunidade ganhou forma. Foi onde o Espírito Santo agiu. Aqui foi surgindo os fundamentos, os princípios da Canção Nova. É aqui que aconteceu o princípio da reconciliação, porque quando o Padre Jonas estava celebrando, sentia que o povo estava sem perdoar o outro, aí ele parava a missa,
E esse povo tinha que se reconciliar para ele retomar a celebração. Todos cabiam ali naquela capelinha. Ali havia orações de cura interior, de cura e libertação, como eu falei, de reconciliação. Há quem acredite que o chamado se dá apenas uma vez, desde a concepção do ser. O que na realidade se repete e precisa mesmo se repetir é o sim, a aceitação ao caminho. E interessante, é um sim entusiasmado. Passo por muitas tribulações, né? Dentro da comunidade, fora da comunidade. Já não sou criança, me pesa a idade, me pesa no físico, mas é um sim entusiasmado. Eu faço mesmo com muito entusiasmo. Tem um autor sobre a vida consagrada, o padre Amedeo Centini, e ele diz: toda vocação ela é matutina. A cada manhã Deus nos chama novamente. Então, a cada manhã nós precisamos renovar a nossa entrega. Um sim diário significa que não podemos parar. É como se a subida dessas escadas continuassem até o céu. E são nas pausas que refletimos e nos fortalecemos. Aqui é o Santuário do Carisma. Aqui, quem é Canção Nova, de certo modo, tem que passar por aqui. A maior parte da comunidade passou por essa casa. Se não fosse essa casa, se não fosse a providência conduzindo, não sei se o padre Jonas faria o chamado. Chamou porque tinha essa casa. Que história bonita de amor e doação. Amanhã vamos entender o que foi o chamado feito por Padre Jonas que deu início à vida em comunidade. E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Notícias da Igreja, do Brasil e do mundo, você também confere em nosso Instagram. Anote aí, @CN Notícias. E assista daqui a pouco, às 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e às 10h30 PHN. Uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã.